Fala galera, tudo certo? Bom, hoje é o último vídeo do canal. Bom, é um vídeo especial que fiz mostrando alguns projetos do laboratório. Eu espero que gostem. Curtam aí. Valeu. E até a próxima. Aqui está uma outra paixão da minha vida, que eu adorava fazer na época de escola. É o laboratório da CPA. Nós tínhamos um laboratório. Depois eu vou mostrar um pouco mais para vocês do que eu ainda conservo dessa época, né? Então CPA, para quem não sabe, foi obviamente inspirado no símbolo da Nintendo, né? Porque quem é mais antigo cresceu e viveu jogando Nintendo, né? Então ele é inspirado mais ou menos no formato do símbolo e significa construtora de protótipos avançados. Que era o que a gente fazia. A gente fazia muitos projetos e realizava algumas invenções. Uma das mais famosas nossas era o ventilador de mão. Como fazia calor e o ventilador da sala não dava conta, então basicamente a gente ligava um motor com uma hélice, daquelas hélices de pirulito que se vendia muito antigamente, aquele pirulito que vinha com a hélice, depois montava, né, na base do pirulito, e se girava, ele virava um pequeno helicóptero. Então a gente sempre tinha essas hélices e acabava usando. Então basicamente era ligar um motor em uma pilha e segurar. E essa é a parte da CPA. Eu tenho mania, já desde muito criança, de criar pastas de coisas que eu gosto. E essa foi a que eu fiz sobre o laboratório da CPA. Começa com a história do laboratório. Foi um pequeno manuscrito que eu fiz. Esse é um dos mais antigos que eu tenho. Baseado no motor caseiro, criaram uma mini usina hidrelétrica para gerar energia, ou seja, que é a corrente d'água. Daí tem uma turbina, a bobina, né, no caso, os ímãs para se ligar uma lâmpada. E aqui alguns outros projetos que eu fazia quando era mais novo. Alguns bem antigos. Eu guardei todos. São todos da época de escola. Esse aqui é o projeto do motor. E mais algum tantos outros projetos que a gente inventava na época. Bom, infelizmente alguns nós não conseguimos realizar, mas isso faz parte, né?
Isso aqui ainda eu posso considerar que era da antiga CMX, do primeiro laboratório. Fone. E aqui alguma coisa de eletrônica que eu aprendi, pouca coisa na verdade. Que era para criar um rádio. Esse aqui é um protótipo de um rádio receptor simples. E esse aqui seria o projeto dele, né? Feito. E uma foto. Agora são os projetos da CPA. Esses são diagramas e desenhos do que seria feito. Ou seja, aqui é o projeto pronto, as partes dele, né, numeradas, os itens na legenda e o diagrama funcional de como ele deve ser montado, né, no caso. Daí aqui é na parte de eletrônica. E esse foi um dos nossos projetos mais importantes, o ventilador de mão. Aqui é um ventilador de mesa. E também trabalhávamos sempre na parte de motor e na parte de lâmpada. Aqui é um projeto da lanterna caseira, um abajur, e alguns desses eu já mostrei nos vídeos do canal Reinventando. Se quiserem acompanhar, é só lá dar uma olhada. Uma luz de escritório, essa era muito famosa também na época. De vez em quando faltava muita luz, então às vezes tinha que fazer trabalho, alguma coisa de escola e tal. Então daí essas luzinhas de escritório funcionavam, que era uma beleza. Basicamente é uma base de rolo de papel higiênico, uma caixa de pasta de dente envolvida com papel laminado, e daí o botão e a parte da pilha, né? E também era outro que era bem importante na época, a caneta com luz também, que funcionava muito bem. Basicamente era colocar uma luz na caneta, na ponta. E as placas iluminadas. Às vezes a gente fazia alguma placa, daí fazia a inscrição e botava luzes. A iluminação também caseira de caixas. E geralmente a gente usava lâmpadas de pinheirinho, ou seja, a gente comprava aquele rolo de 100 lâmpadas e depois cortava tudo e ia utilizando. E isso aqui é um motor para se abrir a caixa. Eu tinha uma caixa dessa, então eu botei um motor para abrir ela. Aqui também é luz de armário, como é que eu posso dizer? Você tem uma estante, né? E daí coloca luzes de emergência nela. Aqui são alguns projetos de antena que a gente fazia, que dava certo. E um projeto que eu estava tentando realizar na época, só que não deu muito certo. Mas eu cheguei a fazer o projeto e tal, que era a tranca de porta. Ou seja, era um mecanismo que tinha uma tramela com um motor. Daí você colocava um código, né? Existia um código. E daí você apertava o código, o motor levantava a tramela e a porta abria. E também tinha um sistema de segurança aqui em cima que quando abrisse a porta, sem desligar o alarme, ele tocava. E aqui também é o projeto do interfone, que não deu tanto certo assim na época, mas nós tentamos fazer também, mas foi bem legal. Que basicamente é reaproveitar um telefone. O telefone tem um alto-falante e o microfone. Então a ideia era ligar o microfone no alto-falante e o outro para se ouvir. Então virava um interfone. E aqui era um outro projeto que a gente utilizava no nosso laboratório,
que era um transportador motorizado, ou seja, na nossa época existiam aqueles carrinhos que iam para trás e para frente. Então nós pegávamos esse carrinho e colocávamos uma cestinha em cima. Então cada vez que alguém precisava de algum item, alguma coisa no laboratório, a gente só pegava o carrinho, colocava o item dentro e levava até a pessoa. Era como se fosse mesas uma do lado da outra. Depois eu vou mostrar como é que era. E esse aqui era um projeto mais elaborado que eu queria ter feito. Quem sabe ainda eu faça. Que é pegar e fazer um sistema de comunicação com walkie-talkie. Ou seja, a gente liga para se fazer uma espécie de mesa de comunicação, separando as partes dele, parte de ouvir, microfone, e o outro seria o walkie-talkie num capacete. Daí aqui é um capacete mais elaborado, ou seja, que ele tem iluminação e mais o sistema de comunicação, o walkie-talkie. Daí fone e microfone. E o projeto do Mic Game. Era para ser feito com cabos, ou seja, cada parte dessa era para ser móvel, era para ter uma parte para tela, o cabo até o videogame e um cabo até o controle. O diagrama das peças, né, que seria montar, parte da caixa dele, aqui, e aqui é a montagem dele, ou seja, cortando, separando e montando a parte de cabos e controle. Aqui temos um outro projeto também bem antigo de uma usina hidrelétrica, né, caseira, também com o mesmo princípio do motor, ou seja, uma roda, um eixo e a bobina com os ímãs. Esse já seria o mais elaborado, né? Mas também do mesmo princípio. Aqui mesmo já seria uma usina, ou seja, com a roda maior, bobina maior, etc. E aqui alguns outros projetos. Esse é o projeto, um princípio de um dos maiores projetos que eu já fiz pela CPA. Esse foi o primeiro esboço. Esse era o projeto principal da CPA e meu, particular. A ideia era fundar uma mini agência espacial, ou aeroespacial. Eu já tinha até feito a logo. Era o projeto principal. Ou seja, a ideia era criar um balão meteorológico, tanto para observação e medições. Então, ou seja, ele iria ter aparelhos para se verificar a temperatura, velocidade do ar e, é claro, também para observação, ou seja, ele teria câmeras e máquinas fotográficas. Ele seria preso por um cabo e também teria hélice, ou seja, para se movimentar ele. Então foi um projeto bem elaborado que eu fiz na época. E aqui é todo o resto do sistema, né? Câmera de frente, câmera de baixo e os aparelhos de medição. E esse seria o centro de controle, ou seja, a base, onde ele seria feito. A entrada seria por aqui, com um pequeno museu. Aqui a parte do centro de controle, reunião e parte de criação, né? Engenharia e tal. E aqui a parte onde
está o cabo, né, do balão e outros equipamentos. E essas seriam as mesas operadoras, ou seja, a mesa de equipamentos, para se verificar se os equipamentos estão funcionando. Também seria um balão comunicador, porque teria antena para se transmitir sinais. A parte de comunicação, a parte dos sistemas, né, onde tem as medições e imagens, e a parte de direção, ou seja, que iria fazer ele se movimentar. Bom, aqui alguns objetos que a gente usava muito, como motores, lâmpadas e interruptores. Aqui um suporte para pilhas, um testador de pilhas e um outro projeto que a gente adorava fazer, que era o motor caseiro. Bom, ele deu uma base muito boa para nós na época, para criarmos como se fosse energia limpa e renovável, que é a energia eólica, ou a energia de rio também, é o Mickey Game. O Mickey Game foi realizado a partir daqueles videogamezinhos que era um cartucho preto, que é esse aqui, ó. Então basicamente ele começou como um amigo meu fez, como se fosse numa caixa de sapato. Então ele pegou essa peça e botou embaixo e a tela em cima, então ficou como um mini PC jogo. Daí depois nós tivemos a ideia de criar como se fosse um mini videogame. Então essa aqui foi minha primeira versão, numa caixinha. Aqui. E daí a ideia era botar os plugs aqui para se encaixar. Mas não deu muito certo, daí eu tive que ligar direto. E essa é a outra versão que eu criei daí, com a caixa e tudo. Na verdade é basicamente aquela, só que daí eu fiz uma caixinha e tudo. E daí eu fiz branco, assim. Aqui. E o controle. E daí inventei até um manualzinho de instruções. Como funciona mais ou menos. Aqui alguma parte ainda do mini laboratório que eu ainda conservo. Motores, mini laboratório, luzes, peças para rádio, fios, pilhas, as chaves e as caixas que a gente guardava as experiências e outros materiais. Basicamente é isso que eu tenho do laboratório para mostrar. Bom, eu espero que tenham gostado e vejo vocês ano que vem. Valeu e até!